sabedoria do alto, para que possamos administrar cada recurso que chega até nós, para que o teu reino possa avançar, Pai, e seja uma realidade aqui na terra, exatamente como ele é no céu. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Muito bem, meus irmãos, nesta manhã, uma manhã em que eu tenho a plena convicção de que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Sabia, meu irmão, que tem pessoas que nem para ser abençoado serve. Ele não gosta de ser abençoado, ele não recebe palavras. Isso é algo perigoso na nossa vida cristã. Deus não te trouxe aqui para ser um espectador. Deus te trouxe aqui para você ser um participante. E cada um na sua posição, cada um no seu movimento. Eu tenho certeza que quem entrou aqui nesta manhã não vai sair da mesma forma que entrou. Eu tenho essa certeza. Se você não tem, você precisa começar a ter. Porque senão você está fazendo aquilo que você não precisa fazer. Agora eu vim aqui para te fazer uma pergunta. E eu quero que você faça essa pergunta para você. Você já viu quando você erra, quando você passa por um momento muito difícil, ou você faz algo que você não deveria fazer, você vira para você e pergunta assim: o que eu estou fazendo? Quem já fez essa pergunta? O que eu estou fazendo? E eu quero que você faça essa pergunta para você hoje: o que eu estou fazendo? Só que eu vou completar com o que Deus me confiou, com o que Deus me entregou. Vira para esse irmão que está do seu lado e fala com ele: você não é dono de nada. Fala para ele: você não é dono, você é mordomo. Pare de tratar as coisas como se você fosse dono. Você não é dono, você é mordomo. Nós estamos falando de o que eu estou fazendo com aquilo que Deus tem me confiado. Pastor, mas ultimamente Deus não tem me confiado nada. Meu irmão, fecha a sua boca e para de falar asneira. Porque se você está falando, é que Ele está confiando em você a sua saúde, está confiando em você a sua vida, está confiando em você o seu corpo, está confiando em você, está confiando em você várias coisas. Nós é que temos mania de associar a prosperidade. Nós é que temos mania de associar a prosperidade a dinheiro. Prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Isso é erro. Prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. O problema do mundo não é dinheiro. O problema do mundo é a prosperidade que não tem. O problema do mundo é a essência. Então o que eu estou fazendo com aquilo que Deus me confiou? Você hoje vai sair daqui, eu quero que você saia daqui, nós precisamos falar sobre isso, o que eu estou fazendo, eu fui confrontado, o que eu estou fazendo com aquilo que Deus me confiou. Sabe por quê? Porque o Deus que te criou, em Gênesis no capítulo 1, verso 27 e 28, ele diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem. Aquilo que Deus te confiou está sendo multiplicado? Porque se não está sendo multiplicado, você precisa fazer essa pergunta: o que eu estou fazendo com aquilo que Deus me confiou? Deus não nos chamou para viver observando, Deus nos chamou para viver trabalhando. Quando Ele entrega o jardim do Éden na mão de Adão, Ele diz: é para você guardar e cultivar, é para você guardar e lavrar, é para você guardar e trabalhar, é para você vigiar, é para você organizar, é para você estar atento àquilo que eu te dei, mas você trabalhar a partir daquilo que eu estou te dando. Olha que interessante isso.
O nosso Deus é um Deus que nos criou para que nós pudéssemos manifestar a glória dEle, para que nós pudéssemos apresentar aquilo que Ele é. O nosso Deus não é um Deus qualquer, o nosso Deus é um Deus maravilhoso, o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, o nosso Deus é aquele que controla céu, terra, mar, controla a minha vida, controla a sua vida. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas, Ele tem todas as coisas, Ele está em todos os lugares, e Ele é o nosso Deus. E quando Ele diz que Deus criou a sua imagem, a imagem de Deus o criou e falou: sejam férteis e multipliquem-se. Ele está falando: eu não te criei para ficar parado. Ao longo da história da Bíblia, ao longo de toda a Bíblia, você não vê Deus chamando um preguiçoso. Você só vê Deus chamando pessoas que estavam trabalhando, fazendo alguma coisa. Pergunta para esse irmão, pelo amor de Deus, o que você está fazendo com aquilo que Deus confiou a você? Com aquilo que Deus confiou a você, o que você está fazendo com aquilo que Deus confiou a você? É interessante que eu fui ver uma pesquisa recente agora, e existem 3 coisas que nos impedem, presta bastante atenção, nós já vamos para o texto principal. Existem 3 coisas que nos impedem, 3 coisas que nos impedem de ser aquilo que Deus nos chamou para ser. E tem sido o mal deste século, tem sido algo que tem feito estragos na vida de pessoas. O primeiro é a comparação. Comparação. Você vive se comparando, você tem muita vitrine para você se comparar, e aí você deixa de viver a sua essência. A segunda é a pressão. Tem pessoas que não agem naturalmente, só agem por pressão. Você só é impulsionado por pressão. E outras, a pressão te impede de viver o propósito que você tem, porque você não pensa para fazer, você só faz. Então olha, comparação, pressão e a repetição sem propósito. Você já reparou que você faz várias coisas ao mesmo tempo, todos os dias, todas as semanas, entra mês, entra ano e sai ano, e você nem sabe por que faz? Você faz porque a sociedade impôs para você fazer, mas não tem nada a ver com o seu propósito. Você veste porque você viu alguém vestindo. Você assiste porque viu alguém assistindo. Você faz algo porque está vendo alguém fazer, porque está na moda, porque está no tempo. E aí você começa a achar que se você não entrar nesse padrão, você vai ser excluído. Então repare, a comparação, a pressão e a repetição sem propósito tem levado pessoas a cometer erros gravíssimos e deixar de cuidar daquilo que Deus confiou na sua mão. Isso é muito sério, isso é muito sério. Na Grã-Bretanha, uma pesquisa com 2.000 trabalhadores revelou que eles comparavam colegas em média 3 vezes por dia. Eles se comparavam ao colega. Eu poderia ser igual a ele, eu poderia ser diferente, e os fatores que havia de comparação era a atitude, o trabalho e a aparência. Nós estamos muito preocupados com aquilo que está do nosso lado, nós não estamos preocupados com aquilo que Deus nos chamou para fazer. Aquilo que Deus confiou a nós está deixando de lado, porque nós estamos fazendo aquilo que Deus confiou ao outro. Comparação, pressão. Um estudo de uma empresa que chama Sense Media, CDC, e de uma universidade revelou que 56% dos adolescentes sentem pressão para ter um plano de vida perfeito, e 53% para impressionar. E quando eu tento ter a vida perfeita, e quando eu tento fazer para impressionar, eu entro numa carga emocional exaustiva, em que não me permite fazer o que eu tinha que fazer. Aponta o dedo para mim. Aponta o dedo para mim, pode apontar, não tem problema não. Já estou curado já, aponta para mim assim. Por que você está apontando o dedo? Porque eu já vivi isso. Hoje eu tenho um livro que se chama Viva um Dia de Cada Vez, que fala um pouquinho, desde o nascimento, desde a minha concepção, até o que eu vivi,
em que parei num hospital, em que fiquei lá 20 e tal dias, e os médicos não sabiam que tinha que viver comigo, o que eu tinha. Fui diagnosticado com várias doenças gravíssimas, mas eu não tinha nenhuma delas, porque eu estava vivendo doenças psicossomáticas. Eu tinha sintomas, mas eu não tinha a realidade. Pressão, muita pressão de todos os lados, e a repetição sem propósito. Crianças e adolescentes, esse mesmo estudo relata sentir-se máquinas sobrecarregadas, repetindo tarefas sem propósito. Uma cultura de produtividade tóxica que nós estamos criando nas crianças. As crianças têm que fazer tudo, mas elas não sabem por que está fazendo. Elas têm que ir, mas não sabem por que está indo. Elas têm que acompanhar, mas não sabem por que está acompanhando. Por quê? Porque nós estamos deixando de cuidar daquilo que Deus nos confiou, daquilo que Deus realmente nos entregou. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, e é nesse texto que eu vou ficar, no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. É um texto muito conhecido, e eu quero tirar aqui algumas lições aqui hoje, para nós podermos viver, para nós podermos sair daqui saltando, para nós podermos sair daqui caminhando para o nosso propósito. Porque eu creio que Deus não te criou para ficar sentado, Deus não te criou para ficar parado, Deus não te criou para ficar inerte, Deus te criou para movimentar, para trabalhar, para você tem dons, você tem talentos, você tem sonhos, e Deus também, Ele tem planos com você, Ele tem propósitos com você. E o seu propósito, quem aqui durante esse ano falou assim, perguntou para Deus, qual que é meu propósito? Vai levantar, levanta a mão por favor. É assustador, é assustador. É assustador como nós caminhamos, nós vivemos 10, 20, 30, 40, 50 anos. A dia eu atendi uma pessoa com 60 e poucos anos. Ela disse para mim, pastor, eu não sei o que eu vim fazer na terra. Eu falei, meu Deus, se um homem com 60 e tal não sabe, o que ele andou a fazer? É muito triste isso. Por quê? Porque nós não sabemos quem nós somos, nós não sabemos o que Deus nos chamou. Mateus capítulo 25, verso 14 em diante, Preste bastante atenção nessa leitura. É uma parábola. Todos encontraram? Mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu tenho aqui muitas informações desse texto. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas esse texto ele tem falado muito comigo. Mateus capítulo 25, verso 14 em diante, diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou-se os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um conforme a sua capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou também outros 2. O que porém recebera 1, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então o que recebera 5 talentos, se aproximou e entregou-lhe os outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, olha aqui, estão outros 5 talentos que ganhei com eles. O seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra e participa da alegria do teu senhor. Chegando também o que tivera recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, olha, com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: muito bom, muito bem, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra e participa da alegria do teu senhor. Chegando porém o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, e que colhes onde não plantastes, e ajuntas onde não espalhastes. E com medo escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: servo mau e negligente, sabias que colho onde não planto e ajunto onde não espalhei?
Devias então ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10. Pois qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Ao que não tiver, até o que tem lhe será. Vamos parar por aqui. Esse texto, ele está falando nitidamente, essa parábola está falando nitidamente da volta do Senhor Jesus. Está falando da ascensão do Senhor Jesus e está falando da volta dele. Nós temos aqui dois eventos maravilhosos. Nós temos a ascensão dele, onde ele estabelece uma igreja na terra. Acompanhe aqui, por favor. Eu preciso que você aprenda isso, que você se mova. Eu disse que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, e eu creio nisso. A palavra de Deus, ela é fiel. Preste bastante atenção. A ascensão de Jesus e a volta de Jesus. Quem é capaz de cantar Maranata aí? Canta aí Maranata, canta Maranata. Vai, vai. Maranata, Maranata. Consegue levar aí, meu filho? Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. De novo, vem, Jesus. Ele se acendeu e ele voltará. Vira para o seu irmão e pergunta para ele: o que você está fazendo entre esses dois eventos? É essa parábola. É essa parábola. O que estou fazendo entre dois eventos que marcarão a história da humanidade? Sabendo que, preste bastante atenção, sabendo que aquele que me criou, ele tem uma identidade de multiplicação, de fertilidade. E ele nos deu uma ordem, nos deu uma direção: crescei e multiplicai. O que eu estou fazendo entre esses dois eventos? É muito lindo eu cantar Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Talvez você nem sabe a responsabilidade que você tem ao cantar disso, porque o texto que nós lemos disse que muito tempo depois o Senhor, e houve o período da prestação de contas. Houve o período da prestação de contas. Na realidade, quando nós olhamos para esse texto aqui, nós podemos separá-lo em distribuir talentos, nós podemos separar ele aqui no uso dos talentos, mas nós também não podemos deixar de falar sobre a prestação de conta dos talentos. E eu ainda não posso deixar de falar do último texto, do último versículo que eu ainda não li, que eu vou deixar para o final, que é das consequências quando nós prestamos conta do talento. Então repare que há uma distribuição. Nós estamos na fase do uso, mas vai haver a fase de prestação de contas. Vai haver a fase em que nós vamos ter que olhar para o Senhor e falar assim: Senhor, olha, o que o Senhor me entregou, a minha família, eu ganhei ela toda para Jesus. Servo bom e fiel, entra e goza. Senhor, o Senhor me deu um chamado, eu exerci esse chamado com toda a minha força, com todo o meu vigor. Eu não abri mão, eu não troquei ele por nada. Nem quando eu estava cansado, Senhor, eu abri mão dele. Oh, servo bom e fiel, entre e goza. Se essa prestação de conta fosse hoje, o que você teria para dizer para Deus? Repare que nós estamos diante aqui de um Senhor,
Nós estamos aqui diante de 3 servos, diante de 3 capacidades no texto que eu acabei de ler, diante de 3 atitudes, diante de 3 narrativas diferentes, diante de 3 resultados diferentes e diante de 3 destinos diferentes. O que eu estou fazendo? 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 Repare algo. A um deu 5 talentos, a outro e a outro, a 2, o outro a 1. A cada um deu de acordo com a sua capacidade. Repare que Deus não deixou ninguém sem talento. Cutuca seu irmão e fala com ele: meu irmão, você tem talento. Foi distribuído o talento para você. Porque às vezes nós falamos: ah não, eu vejo aquele irmão, ele é tão talentoso. E o seu talento, qual que é? O que você está fazendo com o seu? E daqui a pouquinho nós vamos falar até um pouquinho sobre isso também. Mas o que você está fazendo com o seu? E é interessante que no verso 16, se você tem a Bíblia NVI, ela traz uma compreensão muito interessante desse texto. No verso 16 diz assim: o que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Na versão da NVI, fala que ele saiu imediatamente. Por que a divisão tem a ver com a capacidade? Porque Deus também te conhece. Deus sabe, Ele jamais colocaria uma carga maior do que você poderia suportar. Ele jamais te daria uma carga maior do que você poderia suportar. Não pode ser peso, tem que ser propósito. Fala com o seu irmão: não é peso, é propósito. Não é peso, é propósito. Aquilo que é peso não tem a ver com propósito. Nós temos que entender isso. Se está pesado é porque está fora do seu propósito. Então presta bastante atenção. A Bíblia diz que ele saiu imediatamente, mas só saiu imediatamente o que tinha 5, recebeu 5. Isso é muito sério. Olha que interessante. Quem não sabe o que fazer, mesmo que tenha talento, fica observando: o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer agora. Mas no texto da NVI diz que o que recebeu 5 sabia o que tinha que fazer. Por isso é que ele sai imediatamente. Vira para o seu irmão e fala com ele: a inércia é sinal. A inércia que você está vivendo é sinal que você precisa conhecer melhor o seu propósito. O peso que você está vivendo, repita para o seu irmão, me ajuda a pregar, meu irmão. O peso que você está vivendo é sinal que você precisa conhecer melhor o seu propósito. Porque propósito não tem a ver com peso. Olha que interessante isso. A Bíblia diz que ele saiu imediatamente. E é interessante que eu vejo aqui a característica. Repare uma coisa: os 3 servos, eles tiveram igualdade de direito. Cada um recebeu conforme a sua capacidade. Eu não posso te dar 5 pães se você só tem um saco que cabe 2. Eu seria negligente. Eu não posso te dar 5 pães se você só tem um saco que cabe 1 pão. Repare que a repartição aqui que o Senhor fez para os 3 servos teve igualdade. Foi conforme a sua capacidade. E essa capacidade nós precisamos compreender que ela tem a ver até com os erros da vida. Tem a ver com aquilo que nós aprendemos com a vida. Tem a ver com aquelas provas que nós passamos e somos aprovados. E subimos de nível. Tem pessoas que passam a vida toda errando e não aprendem. Tem pessoas que passam a vida errada, a vida toda no caminho errado, e não tem o GPS espiritual, não tem o Espírito Santo para poder redirecionar o propósito. E nós vamos com peso, nós vamos com erro, nós vamos fazendo quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros, e nós não aprendemos. Repare que aqui houve igualdade de direito, houve 3 capacidades. A consciência. O Senhor tinha consciência que a um podia dar 5, a outro podia dar 2 e a outro podia dar 1. Essa consciência o Senhor tem. Aquilo que você tem, aquilo que você recebeu, aquilo que está ligado ao seu propósito, nunca vai ser peso para você. O que se torna peso é aquilo que não está relacionado com o propósito que Deus tem para a sua vida. Repare que nós temos aqui 3 atitudes.
Nós temos um que sai imediatamente, nós temos outro que faz o que tinha que fazer, e nós temos outro que deixa de fazer o que tinha que fazer. Porque quando nós não sabemos o que temos que fazer, mas a Bíblia diz que ele deixou de fazer o que tinha que fazer por causa do medo. Nesta manhã existem aqui pessoas que estão com medo de ir. Existem pessoas que estão com medo de ficar. E existem pessoas que estão com medo de usar. Existem pessoas que estão com medo de assinar. Existem pessoas que estão com medo de tomar atitude. Existem pessoas que estão com medo de falar. Existem pessoas que estão com medo de correr atrás. Mas hoje você é liberado desse medo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque o mesmo que recebeu lá a palavra crescer e multiplicai, cultiva e guarda, foi aquele que teve? Foi aquele que teve? Senhor, tive medo, por isso Existem pessoas que vão ser evidenciadas aqui hoje. Evidenciadas porque você vai sair do esconderijo. O medo está paralisando você, de você usar aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus já entregou. Existem aqui pessoas nessa manhã que não vão sair daqui da mesma forma que entrou, vai sair completamente diferente. Completamente diferente. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Porém, o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Escondeu o dinheiro do seu senhor. Muitos, lembra quando eu falei da ascensão e da volta de Jesus? Muitos estão preocupados com o aeroporto de Lisboa e com o aeroporto da Nova Jerusalém, mas não está preocupado com o que vai fazer durante o voo. E o que vai fazer durante o voo vai determinar se o passaporte é carimbado ou não. A minha preocupação precisa ser o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo? Hoje essa pergunta precisa ecoar na sua mente. O que eu estou fazendo com aquilo que Deus me entregou? O que eu estou fazendo com aquilo que Deus me entregou? O que eu estou fazendo durante a viagem? O que eu estou fazendo durante o meu propósito? Em Efésios no capítulo 2, verso 10, diz assim: pois somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós as fizéssemos. E não a observássemos, para que nós a fizéssemos. É ação, é prática, é o que tem a ver comigo, o que é a minha vida, quais são os dons, quais são os talentos, o que o Senhor me confiou. Eu não vou deixar ele ficar mal, eu vou multiplicar, não vou entregar como ele me entregou. Tem pessoas que ficam na preservação. Hoje o Senhor tirou aqui você da zona de conforto, da preservação para a multiplicação. Preservação para multiplicação. Cutuca o ombro aí do seu irmão e fala com ele: meu irmão, hoje é dia de sair do campo da preservação e passar para o campo da multiplicação. Existem pessoas que precisam do que você tem. Existem pessoas que precisam da palavra que você prega. Existem pessoas que precisam do abraço. Existem pessoas que precisam do conhecimento que você tem. Existem pessoas que precisam do ajuste que você tem. Existem pessoas que precisam do calor que você emite. Existem pessoas que precisam ouvir você. Existem pessoas que precisam de você. E você está aí, guardadinho, como se você estivesse preservando tudo. E é interessante que nesses três homens, repare que eu falei de comparação, eu falei de pressão, e eu falei de viver sem propósito. Eu, quando olho para esses 3 servos, o que recebeu 5, independentemente de qualquer coisa, ele não se distraiu e foi cumprir logo o propósito. Uma das coisas que tem acabado com essa geração é a distração. Vira para esse irmão que está do seu lado e fala assim, bem devagarzinho, eu falo: meu irmão, cuidado. Tem momentos que o inimigo,
ele não precisa te destruir, ele só distrai. Você auto se destrói. A distração leva à autodestruição. Ele nem se preocupa, ele só distrai. Repare que o que recebeu 5 talentos, ele não se distraiu. A Bíblia diz que ele saiu imediatamente. Eu não tenho tempo a perder. Eu não tenho tempo a perder, porque eu sei ao Senhor que eu estou servindo, eu sei os talentos que Ele me entregou, eu sei o que eu preciso fazer, eu não vou perder tempo, eu não paro, doa quem doer, queira quem quiser, eu vou avançar, eu vou romper, eu vou fazer, não interessa se está me vendo, não interessa se está me enxergando, não interessa se eu tenho muito like, não interessa se eu apareço, não interessa se eu desapareço, não tem a ver com isso, tem a ver com fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Essa igreja é sustentada por homens e mulheres em oração que você talvez nem sabe quem é, mas eles estão todos os dias orando por esta igreja, todos os dias ali ajoelhado, clamando para que esse culto aconteça, clamando para que essa realidade aconteça. E talvez você nem sabe quem eles são. Talvez você imagina que são umas senhoras de 60, 70, 80 anos com um coque assim, e quando você vai ver são jovens sedentos, são jovens que amam orar, são jovens que entenderam a missão de interceder, são jovens que não abrem mão da intercessão, não abrem mão de ser direcionado, não abrem mão do seu propósito. Não tem a ver com ser visto, tem a ver com aquilo que cumpre o propósito. Nós temos pessoas aqui que para esse som, a Bíblia diz, olha só para você como é que é sério isso. A Bíblia diz que a fé vem pelo e ouvir o quê? Então esse microfone, ele só está ligado porque alguém chegou aqui mais cedo, equalizou o som, colocou pilhas no meu equipamento e me ligou. Você sabe quem é essa pessoa? Essa pessoa é evidenciada aqui no culto. Essa pessoa é chamada aqui para ser... Mas é um dos papéis principais, porque me dá meios para que eu possa pregar a palavra, aquilo que produz fé, aquilo que produz esperança. Sabe aqueles irmãos que estão ali na toca do som? São irmãos importantes, são irmãos que saíram imediatamente e foram fazer o que tinham que fazer. Eu não importa aquilo que está acontecendo, não importa quem está me vendo, o que importa é que eu estou fazendo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de... Eles são usados para que você receba a palavra, para que pessoas sejam impactadas. Quando pessoas entregam a vida para Jesus, às vezes nós focamos só no pregador. Desfoca, meu irmão. Para que eu esteja aqui falando para você, existe um exército atrás de mim, que se não houvesse esse exército atrás de mim, eu não era capaz de estar aqui, eu não podia estar aqui, eu não tinha tempo para estar aqui. Mas existe um exército te acolhendo, existe um exército orando por você, existe um exército cuidando da sua família, existe um exército que está no louvor, existe um exército que está na oração, existe um exército cuidando dos casais, existe um exército cuidando das crianças, existe um exército cuidando da comunicação, existe um exército trabalhando que saiu imediatamente e não parou. Não parou. O segundo eu quero elogiar ele, porque ele existe dentro da igreja também. O segundo, ele ficou entre os dois, o que recebeu 1 e o que recebeu 5. Eu me coloquei dentro da cabeça desse segundo. Vem cá, pastor Ayrton, pastor Gustavo, vem cá rapidinho. Rapidinho, sobe. Que eu tenho pouco tempo, já estou me cortando o tempo aqui, já nem comecei ainda, misericórdia. Quem está comigo aí? Até 2, hein? Tem irmão que falou misericórdia. Eu recebi 2. Ele recebeu 5. Ele recebeu 1. Eu poderia olhar para ele e falar assim: por que ele recebeu 5 e eu só recebi 2? Eu também não faço o que eu tenho que fazer. Você vai fazer tudo agora. Olhar para o outro e falar assim: por que Deus deu mais para mim e menos para ele? Lembra dos 3 padrões? O primeiro é comparação. Mas o segundo, ele saiu dessa zona de observação e de comparação
e foi para a zona de multiplicação, independente daquilo que tinha sido entregue para ele, independentemente daquilo que tinha sido entregue para ele. Às vezes nós estamos inertes, parados, e vamos prestar conta por estar parado, porque nós estamos observando quem está fazendo muito e estamos criticando quem está fazendo pouco, ou que nós achamos que esteja fazendo pouco, ou que nós imaginamos que esteja fazendo pouco. Porém, esse que recebeu 2, ele não olhou nem para a esquerda, nem olhou para a direita, mas ele entendeu o seu propósito. Se é 2, é 2, então eu vou fazer multiplicar os 2. Eu vou trabalhar para funcionar os 2. Eu vou trabalhar para apresentar ao meu Senhor aquilo que precisa ser trabalhado. Preste bastante atenção, olha o poder da comparação. Repare que o que recebeu 5, vamos juntar aqui os 2, olha, já que Deus prefere ele, então ele que faça sozinho agora, pode ir. Ele que faça sozinho agora. Ele que faça sozinho agora. Nós podíamos entrar nessa, não, mas é entender para aquilo que Deus me chamou, para aquilo que eu estou fazendo, o que Ele me entregou. O que Ele me entregou foi 1, então eu vou fazer o 1 como se fosse 100. O que Ele me entregou foi 2, então eu vou fazer os 2 como se fosse 200. O que Ele me entregou foi 5, eu vou fazer como se fosse 500. Eu não posso, o que eu estou fazendo com aquilo que Deus me entregou. O que tem 2 permaneceu focado, ele não permitiu que a comparação pudesse o atacar, porque cada um tem um dom, cada um tem um talento, cada um tem algo que foi entregue de Deus. Meu irmão, coloca assim a mão no seu coração assim. Você é uma obra preciosa de Jesus. Existe algo em você que foi colocado por Deus, e eu vim aqui para lhe dizer nessa manhã que homem nenhum pode tirar, homem nenhum pode tirar, homem nenhum pode deixar você para trás. Aquele que Deus escolheu, aquilo que Deus colocou em você, Ele vai usar em você. Ele vai usar em você. Agora escuta, o que Ele colocou em você, Ele não vai cobrar de mim. O que Ele colocou em você, Ele não vai cobrar de mim. O que Ele colocou em você, Ele não vai cobrar de mim. O que Ele colocou em você, Ele não vai cobrar de mim. O que Ele colocou em você, Ele vai cobrar de você. E a pergunta que eu tenho para você é: o que eu estou fazendo com aquilo que Deus colocou? O que eu estou fazendo com aquilo que Deus colocou na minha mão? Nós estamos a falar do reino dos céus. Aqui, esse talento não tem a ver com dom, não tem a ver... Aqui o talento era uma moeda, aqui, que valia ali a 35 quilos de ouro, de prata e de bronze. Mas nós estamos trazendo isso aqui para aquilo que Deus tem confiado na nossa mão, aquilo que Deus tem feito. Será que eu tenho olhado como dono ou eu tenho olhado como mordomo? O que eu tenho feito, os talentos, os dons, será que eu tenho servido ao Senhor com tudo aquilo que o Senhor me deu, com toda a inteligência que Ele me deu, com toda a energia que Ele me deu? Será que eu estou fazendo aquilo que precisa ser feito? Vire para esse irmão que está do seu lado com muita autoridade e diga para ele: seu talento não é sua propriedade, é a sua missão. Não é sua propriedade, é a sua missão. É a sua missão. Todos os dias, sem pedirmos, Ele prepara um novo dia para nós. Verdade ou mentira? A Bíblia diz que todas as manhãs as misericórdias do Senhor, elas se renovam, e a razão de nós não sermos o quê? Consumidos. Todos os dias Ele te protege, Ele te guarda, Ele cuida e fala assim: vai meu filho, usa essas 24 horas que você tem para cumprir o seu propósito. E aí você vai para o Instagram. Vai meu filho, usa essas 24 horas para cumprir o seu propósito. E aí você nesse dia abandona a sua família. Vai meu filho, use essas 24 horas para fazer aquilo que eu coloquei na sua mão, fazer multiplicar, você avançar, você romper, você vai produzir, você não vai produzir para ser o maior produtor, você vai produzir para dizer para o Senhor que você sabe quem confiou na mão dele, que aquilo que ele confiou na sua mão é importante para Deus, e se é importante para Deus, eu vou gastar os meus dias. Tem um louvor agora: eu gastarei os meus dias. Como é que é o louvor agora? Eu gastarei os meus dias.
partir de hoje, se você não estiver fazendo isso, não canta. Não seja hipócrita. É muito lindo. Por Ele. Por Ele? Não. Tenha consciência do seu louvor. O nosso culto precisa ser racional. Apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E é o vosso culto racional. Eu sei a quem eu adoro. Eu sei a quem eu pertenço. Eu sei a quem eu adoro. Eu sei a quem eu pertenço. Eu sei quem eu sou. Eu sei para onde vou. E como eu sei para quem eu sou e para onde vou, eu não vou me distrair no caminho. Eu não vou me distrair no caminho. Você já parou para pensar quanto tempo você perde em coisas que não têm a ver com o seu propósito? Com certeza, enquanto esse 5 estava trabalhando, enquanto o que recebeu 2 estava trabalhando, o que recebeu 1 provavelmente estava vendo os stories no Instagram. Estava partilhando aqueles vídeos que faz todo mundo rir, exceto Jesus. Você faz todo mundo rir. Você é um palhaço no WhatsApp. Olha lá, faz todo mundo rir. Mas o dono do circo não está achando graça nenhuma. Porque ele te criou para um propósito, Ele te criou para um objetivo, Ele te criou para você avançar, Ele te criou para você romper, para você fazer aquilo que Ele designou para você fazer. Você não nasceu para não fazer nada, você nasceu para manifestar a glória de Deus. Você nasceu para apresentar a Ele as pessoas que estão do seu lado. Você não nasceu para fazer ninguém rir, você nasceu para fazer Jesus sorrir. Agora você está usando Ele de forma correta? Aqui nós vamos aprender 3 lições práticas. Primeiro, nós precisamos reconhecer tudo que nós temos vem do Senhor, e Ele nos confiou. Você confia as suas coisas em qualquer pessoa? Você confia as suas coisas em qualquer pessoa? Quando você confia alguma coisa na mão de alguém, é porque você sabe que essa pessoa tem capacidade para... Você acha que com Deus é diferente? Para onde Deus dá a visão, Ele também dá a provisão. Aquilo que Ele coloca na sua mão, Ele vai te dar meios para você fazer. Agora, o que eu estou fazendo com aquilo? O Senhor, dono dos bens, ausenta-se. O Senhor Jesus foi para o céu e prometeu: eu vou buscar vocês. Mas o que vocês estão fazendo enquanto eu não volto? O meu nome está sendo proclamado, o meu nome está sendo exaltado, o meu nome está sendo glorificado. Você tem pregado o Evangelho? Ou nós estamos cheios, uma igreja cheia de pessoas vazias, uma igreja cheia de pessoas com preguiça, uma igreja cheia de pessoas desanimadas? Não, nós temos um propósito, nós sabemos quem nós somos filhos do Deus vivo, nós somos filhos daquele que nasceu, morreu, ressuscitou, vivo está e vai voltar para nos buscar. Eu tenho algo poderoso na minha mão. Eu tenho a minha família, eu tenho a minha empresa, eu tenho o meu carro, eu tenho a minha casa, eu tenho a palavra de Deus, eu tenho o ministério, eu tenho filhos. A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. A Bíblia vai dizer que filhos são flechas na mão do... Para onde os seus filhos estão indo? O que você está fazendo com a herança? Deus te deu uma empresa, todo dia você chega lá e amaldiçoa a empresa. Deus te deu uma casa, todo dia você fala: meu Deus, que casa velha, eu não gosto desse lugar, eu vou mudar desse lugar. Nós precisamos reconhecer que tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Nós fomos achados dignos de cuidar dos bens do nosso Senhor. Fala com o meu irmão: se ache digno de cuidar daquilo que Deus confiou em você. Se Deus te colocou um ministério, se coloca de pé, se coloca de pé. Se Deus te colocou um ministério, se coloca de pé e vai trabalhar. Levanta cedo e vai fazer.
Se Deus te deu uma família, levante cedo e vai cuidar dela. Se Deus te deu um trabalho, levante cedo e vai lá, glória a Deus. O trabalho está difícil, mas se o Senhor confiou a mim, Ele sabe por que confiou. Ele sabe que eu tenho capacitação. Ele sabe, Ele sabe. A segunda informação que nós precisamos tirar desse texto é que tudo que Ele nos entrega precisa ser trabalhado com zelo e fidelidade para honrar Ele. Para honrar Ele. Tem pessoas que entenderam que tem que trabalhar, mas nós estamos fazendo com zelo e fidelidade? Será que eu sou fiel a tudo e excepto ao Senhor? Será que eu sou fiel a todas as coisas excepto ao Senhor? Eu estou sendo fiel a quem? Você precisa fazer essa pergunta: a quem eu estou sendo fiel nesta vida? Porque a quem você é fiel é a quem você vai ter que prestar contas. E às vezes a prestação de contas é muito dura. Às vezes nós chegamos num tempo em que nós precisamos rever as coisas. Meu irmão, nós precisamos entender que Deus, Ele vai sempre nos dar tudo o que nós precisamos. Não é o que nós queremos, é o que precisamos. Por quê? Porque Ele nos entregou algo, nos confiou algo. E Ele precisa de nos dar tudo o que nós precisamos para realizar aquilo que Ele nos entregou. Então tudo que você tem hoje, preste bastante atenção, tudo que Deus nos deu hoje é suficiente para fazer o que nós precisamos fazer. Quem pode dizer glória a Deus e aleluia? Para que você não tenha aquele espírito que não é um espírito de conta, você não é contente com nada. Tem pessoas que ganham 100, tem que ganhar 200, ganha 200 sem ganhar 400, ganha 400 sem ganhar 600, ganha 600 sem ganhar 800. Você não para. Por quê? Não tem contentamento na sua vida. Tudo que você tem hoje, não há desculpa, pastor, não. Tudo que você tem hoje é suficiente para você realizar o seu propósito. Eu conheço pessoas que levantam às 5 horas da manhã, trabalham o dia todo em serviço pesado e à noite está aqui servindo ao Senhor. Eu conheço pessoas que trabalham a noite toda. Quando é de manhãzinha está aqui no culto, quando é de manhãzinha está aqui orando, quando é de manhãzinha está aqui fazendo a obra do Senhor. Nada pode ser desculpa quando nós sabemos quem nos entregou a missão, quem nos deu a missão. Fale para o seu irmão: eu fui chamado para produzir e não para preservar. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim: pastor, eu lá no Brasil trabalhava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu estava todos os dias na igreja, pastor. Aí quando chega aqui, você preserva isso e você não produz nada. Você chega, eu trabalhava lá na minha igreja, eu servia demais, servia segunda, servia terça, servia quarta, servia quinta, servia sexta, E aqui, o que você está fazendo, meu irmão? Vamos à conversa, o que você está fazendo aqui? Sabe, pastor, aqui parou. Aqui nada. As mesmas 24 horas que você tem lá, você tem aqui. O mesmo Deus que você servia lá, você serve aqui. O mesmo Deus que te sustentava lá, te sustenta aqui. Por que aqui? Porque você está num ambiente, numa atmosfera espiritual diferente. E se você não reconhecer esse ambiente, essa atmosfera espiritual diferente, você vai morrer. Você precisa levantar, você precisa realmente levantar e multiplicar aquilo que Deus... Talvez você não saiba, mas você foi enviado para cá como missionário nesta terra. E você está aí, ai Deus, terra, não! Você tem uma missão, você precisa honrar o Senhor. O Senhor te permitiu passar por aquelas portas do aeroporto, é porque estava entrando um missionário em Portugal, é porque estava entrando uma missionária, estava entrando um homem e uma mulher que ia usar os talentos para ganhar essa nação para Jesus. Tem pessoas que Deus permite passar naquele aeroporto só para sua família ser restaurada, só para sua família ser cuidada, só para sua família ser amada, só para sua família voltar para os pés do Senhor Jesus. Nós precisamos entender o que o Senhor está fazendo. Eu fui chamado para produzir, não para preservar. Nós trabalhamos para o Mestre, não para os nossos próprios desejos egoístas. Nós precisamos ter atenção a isso.
Vire para esse irmão que fala com ele e fala assim: ó, responsabilidade tem nome. Fala para ele: responsabilidade tem nome. Pergunta para ele qual que é o nome dele agora. Fala com ele: o que Deus me entregou. Fala para ele: o que Deus me entregou, Ele vai cobrar de mim. Agora com você, meu irmão, o negócio é com Deus. Fala para ele: responsabilidade tem nome. E o nome é o seu. O nome é o meu. O nome é o nosso. Nós é que temos essa responsabilidade. Não seja. Agora é interessante quando há prestação de conta. Quando há prestação de conta, quem tinha 5 talentos, quem recebeu 5 talentos e multiplicou, disse: olha, Senhor, olha, eu fiz o que devia ter feito, eu entendi o que o Senhor me pediu para fazer. Na minha Bíblia diz: olha, aqui estão os outros 5 talentos que ganhei. Quando nós começamos a produzir, preste bastante atenção nisso, quando nós começamos a produzir, o que nós fizemos no passado fica no passado. Nós temos coisas novas para apresentar. Nós temos coisas diferentes para... Nós não vivemos do passado. Nós não vivemos de saudosismos. Nós não vivemos de páginas do Instagram que foi postada foto há 1 ano atrás. Nós vivemos daquilo que nós estamos fazendo hoje. Nós temos algo para apresentar hoje. Nós temos algo para fazer agora. Pastor, com tanta luta, com tanta dificuldade, com tanta falta de tempo, eu tenho aqui, Senhor, eu tenho aqui mais 5 talentos. Olha, nós temos prazer de fazer o Senhor sorrir. Nós temos prazer de falar: Senhor, olha, o Senhor me entregou, o Senhor confiou a mim, eu trabalhei, está aqui. Quando chega nos 2, Ele faz a mesma coisa: olha aqui, Senhor, eu produzi mais 2. Quem produz, quem entende o propósito, quem entende a missão, não fica no passado. Tem pessoas que tudo que você fala é lá. Foi ano passado, foi há 10 anos atrás, foi há 20 anos atrás. Meu irmão, eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pela igreja que funciona já há anos e anos e anos. Mas o que o Senhor quer saber é o que você está fazendo hoje, o que você está fazendo agora, o que você está construindo a partir de agora. O que você fez já foi feito, já foi realizado, vidas já foram salvas, vidas já foram transformadas, a sua família já foi restaurada. Restaurada para quê? Para fazer algo novo, algo diferente, algo novo, algo diferente, algo novo, algo diferente. Mas aí, quando chega no verso 24, e eu estou quase terminando: chegando porém o que recebera 1 talento, disse: Senhor, o primeiro diz: olha. O primeiro diz: mostra. O primeiro fala: Senhor, olha aqui, olha que maravilhoso, está aqui mais 5. Os outros 5 que o Senhor me deu, está aqui mais 5. Olha, está aqui mais 5. Olha, está aqui mais 2. Mas o que a conversa dele, a retórica dele é diferente. Olha só para você ver, a narrativa dele é diferente. Ele diz: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que és um homem duro, que colhes onde não plantaste e ajunta onde não espalhaste. Vira para o seu irmão e diga para ele assim: quando a sua visão em relação ao seu Deus é distorcida, você vive de desculpa. O olhar dele para o Senhor, olha aqui, uma visão equivocada de Deus, uma visão equivocada do Senhor, uma visão equivocada da obra de Deus, uma visão equivocada daquilo que Deus. E aí ele diz assim: quando eu tenho uma visão equivocada, Adão e Eva, quando entrou alguém para distorcer o que Deus tinha dito, o que aconteceu? Entrou o medo. Presta bastante atenção nisso. Quando nós permitimos que a imagem de Deus e que o que Deus disse a nosso respeito seja contrariado pelo maligno ou por uma palavra que não venha de Deus, o medo entra em ação. O medo entra em ação. E ele diz no verso 25: e com medo escondi na terra o teu talento.
aqui tens o que é teu. Aqui tens o que é teu. Existem pessoas aqui nesta manhã que ainda tem o talento, e ainda que esteja enterrado, você ainda tem, só que você não está fazendo ele multiplicar. Repare que ele não foi movido pelo zelo, ele não foi movido pela fidelidade, ele foi movido pelo medo. Ele foi movido pelo medo. Respondeu-lhe o Senhor, porém o seu Senhor, respondeu-lhe porém o seu Senhor, servo mau e negligente. Repare algo, aos outros o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Aqui, eu acredito que ele poderia ter respondido assim, servo mau e infiel. Mas ele não responde, ele responde, servo mau e negligente. Servo mau e negligente. E aí? Ele não falou que ele era infiel, ele falou que ele era negligente. Existe uma igreja caminhando para o céu, sendo fiel aos cultos, sendo fiel à dízimo e oferta, sendo fiel à esposa, mas não sendo fiel ao propósito, sendo negligente ao propósito, negligente àquilo que Deus te entregou, aquilo que você tem que fazer, aquilo que você não pode abrir mão. Repare que a negligência dele gerou num resultado triste, que se chama esterilidade. Ele não produziu nada. A minha pergunta para você nessa manhã, o que você está produzindo para o reino de Deus? Eu não quero saber quantas horas você está trabalhando no secular, eu quero saber quanto você está produzindo para Deus. Ou você para Deus está estéril, ou ministerialmente você está estéril, ou aquilo que Deus colocou na sua mão você está estéril. Repare que aquilo que Deus colocou na mão de um, colocou um talento na mão de um, não só não multiplicou, como retrocedeu. Porque o próprio Senhor diz, devias então pelo menos ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia pelo menos o juro que é meu. Você foi tão negligente que você não multiplicou, ainda fez eu perder dinheiro. Você foi tão negligente aquilo que eu te confiei, que você não é capaz de multiplicar, você não é capaz de fazer, e você ainda é capaz de estragar. Você é capaz de falar mal da igreja, você é capaz de falar mal do pastor, você é capaz de falar mal do líder, você é capaz de... Você não faz e nem deixa fazer. Repare algo, olha que interessante, servo mau e negligente, sabia que colho onde não planto e ajunto onde não espalhei. Devias então ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia os juros, o que é meu. Repare que quando nós não fazemos aquilo que temos que fazer, nós podemos interromper o agir, nós podemos interromper aquilo que o reino de Deus pode avançar. Existem pessoas aqui nesta manhã que não vai sair daqui da mesma forma que nós entramos, em nome de Jesus. No verso 28 ele diz, tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10. Tirai o talento e dai ao que tem 10. Por quê? Porque Deus, Ele não aplica, Deus, Ele não entrega talento para quem não vai fazer aquilo que Ele pediu para fazer. Deus, Ele não entrega talento, Deus não joga semente em terra que não é fértil, Deus só entrega semente em terra que produz. Levanta a sua mão assim, por favor. Se apresenta como terra fértil na mão do Senhor hoje. Fala assim, Senhor, eu assumo um compromisso com o Senhor. Tudo aquilo que eu não fiz, tudo aquilo que eu não fiz até hoje, tudo aquilo que eu não estou fazendo, a partir de hoje eu quero ter a confiança, eu quero ter a liberdade, eu quero fazer, eu quero sair daqui imediatamente e começar a fazer aquilo que eu preciso fazer. Eu quero não proteger o meu talento, mas eu quero quero ir para a missão, eu quero gerar a missão, eu quero ser conhecido como servo bom e fiel, e não como servo mau e negligente.
Eu quero sair daqui hoje. Eu quero que a minha vida seja uma terra fértil, onde o Senhor pode confiar, onde o Senhor pode me enviar, onde o Senhor pode fazer aquilo que precisa ser feito. Eu não abro mão de ser um servo bom e fiel. Na contabilidade de Deus, a inércia é perda. E eu quero te dizer uma coisa: medo não é motivo, medo é prisão. Põe a mão na sua cabeça assim, por favor. Repita comigo: medo não é motivo, medo é prisão. E não se esqueça, medo é prisão. Talvez você esteja vivendo uma realidade, ou passando por uma realidade por causa do medo, e o Senhor trouxe você aqui hoje para tirar todo o medo de você. Você não tem um espírito de medo, você não tem um espírito de covardia, você tem um espírito de ousadia. Ousadia, receba esse espírito de ousadia agora. Ousadia para fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Por quê, pastor? Porque a sua omissão pode gerar a sua condenação. Olha aqui, olha aqui. Pois qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Tem pessoas que estão vivendo um ano da provisão, mas é só o ano, a sua vida não tem nada sendo provido. Olha aqui, porque a qualquer que tiver dado, terá em, e ao que não tiver, até o que lhe tem será tirado. Nós estamos falando aqui de consequências naturais e sobrenaturais. Nós estamos falando aqui de céu e de terra. Nós estamos falando aqui de perda de tempo. Nós estamos falando aqui de pessoas que andam na terra e não sabem. A visão de um cristão é estar com os pés na terra e com a cabeça nu. Pés na terra e cabeça nu. Mas tem pessoas que estão com os pés e com a cabeça na terra. E ele diz assim, ó: lançai para fora o servo inútil nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Eu queria que você fechasse os seus olhos, por favor. Aquele que se omitiu, ele sofreu várias consequências, e uma delas foi a repreensão do Senhor. Hoje o Senhor te trouxe aqui talvez para reavivar aquilo que precisa ser reavivado. A outra perda foi a perda de responsabilidade. O Senhor deixou de confiar, porque a quem produz Ele ainda dá mais, mas a quem não produz Ele tira até aquilo que tem. Que nesta manhã você possa virar para o Senhor e falar assim: Senhor, me acha aqui como um fiel e produtivo, até que o Senhor venha. Eu vou gastar os meus dias a partir de hoje, eu vou gastar os meus dias a partir de agora, eu vou gastar as minhas horas, eu vou gastar os meus minutos, eu vou gastar os meus segundos, eu vou fazer a sua vontade, não importa o que esteja acontecendo, eu preciso fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e sempre, repita comigo, sempre abundantes na obra do Senhor. E ele termina dizendo: sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão no Senhor. Quando nós olhamos para essa parábola, nós não podemos deixar de fazer uma reflexão. Feche os seus olhos onde você está agora. Você vai fazer algumas perguntas para Deus, ou para você mesmo. A primeira pergunta é: o que eu estou fazendo? Com o meu corpo? O que eu estou fazendo com a minha alma? O que eu estou fazendo com o Espírito que habita em mim? O que eu estou fazendo com a minha família? O que eu estou fazendo com os meus dons, com os meus talentos? O que eu estou fazendo com aquilo que Deus tem confiado a mim? O que eu estou fazendo? Eu sei que enquanto eu estou pregando, o Senhor está te falando tudo o que você precisa,
tudo que não está no lugar, tudo que está fora do lugar. Sabe por que o Senhor te trouxe aqui hoje? Porque o Senhor não quer que você faça a viagem toda e seja chamado de servo mau e negligente. Ele quer que você seja chamado de servo bom e fiel. Goza da alegria. Ele não quer que você perca tempo com os banquetes aqui da terra. Ele quer que você foque no banquete do céu para você. Nesta manhã é manhã de decisão, é manhã de reflexão, é manhã de você sair aqui e falar assim: o que Deus me confiou? E o que eu estou fazendo com o que Ele me confiou? Será que eu estou distraindo durante a viagem? Ou será que eu sei o que eu tenho que fazer? Eu queria que você colocasse assim a mão no seu coração agora e que você ficasse de pé no seu lugar. Não saia. Existe um ambiente de cura, de transformação. Existe um ambiente aqui de libertação neste momento. Existem pessoas que entrou aqui cheia de medo. Existem pessoas que chegam aqui cheia de medo. E você vai sair daqui transformado, restaurado. Porque aquilo que Deus colocou em você, aquilo que você tem, aquilo que você carrega, é algo precioso para Deus. Coloca assim a mão no seu coração, fala para Ele: Senhor, eu estava distraído. Senhor, eu não estava observando o que precisava observar. Mas hoje eu vou sair daqui. Hoje eu vou sair daqui consciente daquilo que o Senhor me entregou. As pressões não irão me moldar. As comparações não irão me mudar. Eu não vou trabalhar nem um dia mais sem propósito. Eu não faço mais nada sem propósito a partir de hoje. Levanta assim a sua mão agora. Levanta assim a sua mão agora. Canta essa canção. Canta essa canção agora, porque você tomou uma atitude. Você tomou uma atitude. Pela fé você vai sair daqui hoje. Fala para Ele: é Ele. Fala: eu vou gastar os meus dias. Isso. Canta para Ele, louva Ele. Diga isso de forma racional. Fala: Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam Ele traz consigo a sua redenção. Declare isso. E vai encontrar um servo bom e fiel. E vai encontrar uma serva. Declare isso. Eu não perco um minuto. É por Ele. Perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Se não era, a partir de hoje vai ser. Se fazia pouquinho, vai fazer mais. Se nos 24 horas do seu dia não tinha tempo para Deus, vai começar a ter. Porque você nasceu para glorificar. Você nasceu para que Ele pudesse manifestar a glória dEle através da sua vida também. Através daquilo que você faz, através daquilo que você fala, o nome dEle será exaltado. Nesta manhã entrou aqui pessoas, preste bastante atenção. Entrou pessoas que já foram frustradas quando trabalhou para o Senhor. Você trabalhou para o Senhor e você se frustrou, você se machucou. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te curar. Te trouxe aqui para te curar, te trouxe aqui para transformar. Se você é essa pessoa, só levanta assim a sua mão que um pastor vai até você. Um pastor vai até você, vai orar por você.
Essa frustração foi com homens. Essa frustração não tem nada a ver com o Senhor. Essa frustração não tem nada a ver com o Senhor. Tem várias mãos levantadas, pastores. Essa frustração não tem a ver com Deus, tem a ver com homens. Mas hoje você vai sair daqui curado. Hoje você vai sair daqui curado para curar, transformado para transformar, transformado para transformar. Levanta assim a sua mão, você que precisa dessa oração, você que precisa ser transformado hoje, você que precisa voar hoje, você que tem dons, você tem talentos e você está aprendendo esses dons, porque pessoas te machucaram, homens te machucaram. Hoje você vai sair daqui curado, hoje você vai sair daqui transformado, não para preservar, mas para produzir, para multiplicar, porque você nasceu para produzir, você nasceu para multiplicar, você nasceu para usar os seus dons e os seus talentos. Oh Senhor, nesta manhã, Pai, nós queremos orar pela vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Cada um dos meus irmãos, meu Deus, que levantaram essas mãos e que neste momento, Pai, nós estamos orando por cada um deles, Pai. Nós sabemos, meu Deus, que homens falham. Nós sabemos, Pai, que homens machucam. Nós sabemos, Pai, que homens podem falhar, mas o Senhor jamais falhará, Pai. Portanto, Pai, visita o coração deste homem, visita o coração desta mulher, visita o coração deste jovem, visita o coração desta jovem, visita o coração desta família agora, Pai. Uma família, Pai, que sempre serviu ao Senhor, sempre, Pai, usou os seus talentos, nunca negligenciou, Pai, mas um dia uma ferida os separou, Pai. Um dia uma ferida os tirou, Pai, os desanimou, os tirou da presença, Pai, mas hoje o Senhor está renovando as forças. Hoje o Senhor está colocando, Pai, olhos sobre essa ferida. Hoje o Senhor está restaurando esta alma. Hoje o Senhor está fazendo algo novo, e este homem não vai sair daqui da mesma forma que entrou. Esta mulher não vai sair daqui da mesma forma que entrou. Essa família não vai sair daqui da mesma forma que entrou. Vai sair, Pai, adorando ao Senhor, vai sair se alegrando, vai sair impulsionado para fazer a sua obra, vai sair, Senhor, com um novo ânimo, um ânimo diferente, Pai, em nome do Senhor Jesus. Existe cura neste lugar, existe libertação neste lugar. Nós repreendemos todo medo, nós repreendemos todo medo, nós repreendemos, Pai, tudo aquilo que tem impedido este homem, essa mulher de avançar. Hoje o Senhor está preparando aqui um exército, Pai, para não só ganhar Lisboa, mas para ganhar Portugal e a Europa para Jesus, Pai. Nós cremos, meu Deus, nós cremos nessa realidade, e nós sabemos que o Senhor já está fazendo em nome de Jesus. Ponha-se a mão no seu coração. Nós sabemos que uma das coisas que nós temos que guardar, uma das coisas que nós temos que preservar, uma das coisas que nós não podemos abrir mão é do nosso amor por Jesus Cristo. E nesta manhã eu quero dar aqui duas oportunidades. A primeira oportunidade é para você que nunca entregou a sua vida para Jesus, e hoje você quer entregar, porque você sabe que Jesus se ascende aos céus, e você sabe que Jesus vai voltar, mas as decisões que você toma nesse intervalo é que vão definir o que você vai viver. E nesta manhã, enquanto eu pregava, você tem esse desejo de entregar a sua vida para Jesus. A única coisa que você precisa é de você levantar a sua mão direita aonde você está. A única coisa que você precisa disso é levantar a sua mão aonde você está e falar assim: eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. E a segunda oportunidade que eu quero dar para você é para você que um dia já entregou a sua vida, mas você anda afastado dos caminhos do Senhor. E hoje, enquanto eu pregava, o Senhor está te chamando de volta. O Senhor está te chamando de volta, e você quer retornar à casa do Pai. Basta só você levantar-se a sua mão direita onde você está. Só isso que você precisa fazer para entregar a sua vida para Jesus e para você voltar para os caminhos do Senhor. Levante assim bem alto, bem alto, bem alto. Eu preciso ver você, eu preciso ver você. Eu preciso orar pela sua vida, eu preciso orar pela sua casa, eu preciso orar pela sua família. Nós já temos algumas mãos levantadas. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Pode levantar a sua mão, levante a sua mão assim bem alto, que eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa. Nós temos ali algumas mãos levantadas. Levanta assim bem alto, eu preciso ver você, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família. Levanta assim bem alto, bem alto, bem alto, que eu preciso olhar por você.
Eu preciso orar por você, eu preciso orar. O Senhor, você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. O Senhor marcou um encontro com você aqui. Levanta assim bem alto, bem alto. Eu queria te pedir um favor. Eu quero orar por você. Vem aqui à frente, deixa eu orar por você. É muito rápido, sem nenhum constrangimento. Sem nenhum constrangimento. Pode vir você que levantou a mão. Venha. Eu quero orar pela sua vida. 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 Pode vir. Dono dos meus dias. Pode vir. Minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, Ele. Pode vir. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, e Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo. Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. É Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Senhor, nesta manhã, Pai, nós queremos apresentar cada um dos meus irmãos, Pai, que tomaram essa decisão, Pai. Obrigado, Jesus, porque a Tua palavra, Pai, ela não volta vazia. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã o Senhor marcou um encontro com cada um deles, Pai, para dizer que eles continuam preciosos, para dizer que eles continuam sendo amados, eles continuam, Pai, fazendo parte do plano e do propósito que o Senhor tem para a vida deles. Existem talentos, Pai, que foram confiados, Pai, a cada um deles, e eles estão dizendo aqui hoje: eis-me aqui. Acabou o tempo do medo, acabou o tempo da inércia, acabou o tempo de ficar parado. Hoje eu vou começar a fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, aquilo que o Senhor me confiou a fazer, e eu não abro mão de sair daqui fazendo isso. Que o Senhor possa, meu Deus, fortalecer a vida de cada um deles, Pai, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, que eles sejam revestidos, Pai, e que ao chegarem em casa, meu Deus, eles possam ser vistos, possam ser olhados, possam ser observados de outra forma, Pai, como homens e mulheres revestidos, Pai, como homens e mulheres cheios do Espírito Santo, como homens e mulheres, Pai, que entregou a sua vida ao Senhor Jesus. E nesta manhã, Pai, nós abençoamos a vida de cada um deles. Tudo aquilo que os prendia, eles sejam libertos agora em nome do Senhor. Tudo aquilo que os impedia, Pai, seja agora desatado em nome do Senhor Jesus. Toda a inércia, Pai, tudo aquilo que estava parado, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Existe um novo tempo, um novo momento para a vida de cada um deles, Pai. Essa é a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Vocês que estão aqui à frente, olha aqui para o pastor. Olha aqui para mim, todos vocês.
Nós vamos repetir aqui uma oração muito rápida. Muito rápida. Repita comigo assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a tua palavra, e a tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha história, mudará a minha forma de caminhar. Hoje eu reconheço que andei por caminhos que não eram bons, mas hoje eu lhe peço perdão e reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa viver eternamente com o Senhor Jesus. Amém? Olha para mim aqui, olha para mim aqui. A Bíblia diz que há uma festa no céu, e se há uma festa no céu, tem que haver uma festa na terra também. Então eu vou contar de 1 até 3, e no 3 eu quero vos apresentar uma família que vai acolher vocês, uma família que vai abraçar vocês, e uma família que vai viver esse novo tempo junto com vocês. Pode ser assim? Então no 3 vocês vão olhar para trás, pode ser? Muito bem. Então tem festa ou não tem? Festa! 2, 3. Somos corpo, assim nem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso, do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão. Vamos celebrar Jesus. Se é para Ele, pode ser mais forte. Se é para Ele, pode ser misturado com glória a Deus, com aleluia. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Não é porque ninguém vai embora não, viu? Tá brincando, tá brincando. Vamos fechar os corredores, fecha os corredores aí, pode fechar. Ninguém vai sair agora, todo mundo preso. Tá brincando. Vira para esse irmão que está do seu lado, para a direita, e fala para eles: nós somos um exército. Fala para o da direita agora. E não vamos baixar a guarda. Fala para ele: Jesus conta com você. Fala para ele: existem talentos que foi entregue a você. Fala assim: sai como aquele que recebeu 5. Imediatamente, solta a mão dele, solta a mão dele, solta a mão dele. Vamos! 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 Existem pastores aqui, existem missionários aqui, existem levitas aqui, existem diáconos aqui, existem homens e mulheres que irão impactar esta nação. Vamos ganhar essa nação para Jesus ou não vamos, gente? Meu Deus, meu Deus, o que Deus está fazendo não é normal. O que Deus está fazendo é sobrenatural. Fala com o seu irmão e olha: eu já ouço o ruído de muros caindo. Fala para ele: eu já ouço ruídos de muro caindo. Fala para ele: a seara é grande. Fala para ele: a seara é grande. E Deus conta com você. É isso mesmo. Senhor, graças nós te damos, meu Deus, nesta manhã maravilhosa. Obrigado, Senhor, que o Senhor encontrou aqui uma igreja que ama ao Senhor Jesus, uma igreja consciente, Pai,
de que o Senhor Jesus se ascendeu aos céus, mas que o Senhor irá buscar a igreja. E quando o Senhor vier buscar a igreja, o Senhor vai encontrar servos bons e fiéis, servos, Pai, que têm trabalhado, servos que não têm negligenciado, Pai. Leva-nos, Pai, para casa, para o conforto dos nossos lares, mas que nós nunca sintamos, Pai, confortáveis em ficar parados na obra do Senhor. Que nós possamos, meu Deus, sempre abrir as nossas mãos, abrir a nossa casa, abrir o nosso coração, abrir, Pai, tudo o que for necessário, para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado e glorificado, Pai. Nós abençoamos, Pai, a vida de todos esses servos bons e fiéis que o Senhor achou aqui nesta manhã, que saiu daqui com o compromisso de multiplicar aquilo que o Senhor tem entregue na mão de cada um deles, Pai. Nós repreendemos toda a inércia, nós repreendemos todo o medo, Pai, e declaramos um novo tempo, toda covardia cai por terra e toda ousadia seja levantada agora em nome de Jesus. Aleluia! Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. E você que está em casa, que honra, que privilégio mais uma vez podermos celebrar ao Senhor juntos. Eu tenho certeza que todo medo, toda inércia caiu por terra agora em nome de Jesus. Aquilo que Deus confiou na sua mão, você vai sair hoje para prosperar, você vai sair hoje para multiplicar, porque Ele conta com você. Que Deus abençoe você. E logo à noite, às 19 horas, nós temos o nosso grande culto de batismo. Eu espero por você e pela sua família, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.